E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de geografia. É sempre uma satisfação estar com vocês. Dessa feita, a nossa aula vai tratar de desenvolvimento sustentável para você, aluno da segunda série do ensino médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aula de geografia na rede estadual do estado do Acre. A nossa aula de hoje, nós vamos tratar do desenvolvimento sustentável. Quando você ouve essa palavra, desenvolvimento, todo mundo sabe. É algo que se desenvolve, algo que você consegue aproveitar. Aí você lembra de recursos naturais, você lembra do solo, que todos os recursos naturais que nós utilizamos, é claro que vem do meio ambiente, vem do solo. Então, vem o outro termo, sustentável. O que seria um desenvolvimento sustentável? Aí você pensa, desenvolvimento eu sei o que é, mas sustentável, aí vem vários conceitos. Mas o mais aceito é que o desenvolvimento sustentável seria nós conseguirmos utilizar os recursos da natureza de forma sustentável. Como é que eu faço isso? Eu tiro os recursos da natureza, mas sem destruí-lo totalmente, sem esgotar esse recurso totalmente, para que fique também para as futuras gerações. Aí a gente vai conhecer na aula de hoje quais seria a importância de preservar para as futuras gerações e quais seriam esses recursos naturais que nós podemos preservar. A gente entra na questão de desenvolvimento sustentável, recursos naturais renováveis e não renováveis, ok? E a gente vai pensando em como liberar. Quando você vê, por exemplo, o látex sendo retirado da seringueira, é um desenvolvimento sustentável? É, porque você não desmatou, você não derrubou a seringueira para tirar o látex. Quando você tira o óleo da copaíba, quando você extrai o açaí, então você vai tratando que isso é desenvolvimento sustentável. E isso é um conteúdo que sai muito no Enem, a gente ouve muito falar sobre essa questão de pensar em um desenvolvimento sustentável. Aí vem outro termo que é importante na hora que você fala em desenvolvimento sustentável, que é preservação e conservação ambiental. Qual a diferença entre esses dois termos? Nós estamos vendo aí na imagem uma árvore com um nome, entrada proibida, e do outro lado não tem nada de proibido. Então seria, quando eu falo de conservação ambiental, é algo que eu não posso tocar, que eu posso até olhar. A gente tem no Brasil alguns parques, como aqui nós temos o Horto Florestal, o Parque Chico Mendes, que são áreas de preservação. Você pode andar, caminhar na trilha, mas você não pode desmatar, extrair o látex das seringueiras, que lá tem seringueiras, você não pode. Então é total proibido, é preservação total daquele ambiente, daquela área. Mas tem locais que são as reservas extrativistas, que nós também temos várias aqui no Acre, que pode ser explorada, mas de forma sábia, onde as pessoas podem retirar os recursos da natureza, mas sem destruí-las totalmente. Aí sim seria uma área de conservação ambiental. Aí entra novamente o termo desenvolvimento sustentável. Eu entrei naquele local, eu usei, tirei o látex daquela seringueira, mas ela vai servir para ser utilizada outras e outras vezes. Agora, se eu desmatar, só usei aquela vez. Entenderam a diferença? Ok? Eu botei esse símbolozinho aí só para vocês entenderem o que é uma preservação total, onde eu não posso tocar, e esse outro aqui, eu botei a imagem da seringueira, que aí eu posso explorar os recursos do meio ambiente, mas sempre de forma consciente, pensando nas futuras gerações. Tranquilo até aqui? Então, bora continuar. Vamos lá. Olha só. O que seriam esses recursos naturais? Eu falei na introdução de onde eles vêm, né? Eles vêm dos minerais, que são rochas e areia. Ele pode ser biológico, de animais. Por exemplo, quando eu falo de extrativismo, existem os três tipos. Tem o vegetal, que é quando eu extraio o látex da seringueira, quando eu tiro o óleo da copaíba. Tem o animal, que é quando eu trato da pesca, quando eu tiro o mel da abelha. Entra o animal. Tem o vegetal, quando eu retiro os recursos do solo, como petróleo, gás natural ou pedras preciosas. E tem os recursos hídricos, quando eu utilizo, por exemplo, a água para gerar energia, a hidrelétrica. Tem os recursos energéticos também que eu posso transformar as fontes, utilizar a energia do sol para transformar em fonte de energia solar, a energia dos ventos, que é a eólica, e a nuclear, que vem do núcleo do interior da Terra, que também são chamados de fontes alternativas de energia, ok? Então, tudo que nós consumimos vem do meio ambiente. Por isso que a gente tem que pensar em utilizar esses recursos de forma sustentável, ok? Olha só, por que a gente tem que pensar isso? Porque nós vamos ter dois tipos de recursos, os renováveis,
que esses são essenciais, são aqueles que se renovam com o uso, que eles não se esgotam totalmente. Quando eu utilizo, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, que é dos ventos, né? Quando eu utilizo a biomassa, que é uma fonte de energia, que é da queima da matéria-prima, eles são renováveis. Mas tem recursos naturais que não são renováveis, como o petróleo, por exemplo, o gás natural, o carvão mineral. Eles levam muito tempo para se formar. Eles podem ser formados nas profundezas dos oceanos e mares ou nos próprios continentes, mas leva bilhões de anos para que aquela matéria orgânica morta se transforme ou no petróleo, no gás natural, ou mesmo carvão mineral. Por isso que são fontes de energia esgotáveis. Por isso que a gente tem que pensar nessa consciência, né? Tentar utilizar principalmente também as fontes renováveis, que são também chamadas de fontes alternativas de energia, ok? Beleza? Então, a questão de pensar no consumo urgente, né, desses recursos. Seleção do lixo, reciclagem, como é que eu preservo o meio ambiente? Como eu deixo para as futuras gerações? Reflorestamento. Quando você fala assim, um rio poluído, por exemplo, tem como resolver? Tem, já tem tratamento, pode tratar a água e tudo, mas leva muito tempo para você conseguir despoluir um rio que foi poluído. Por isso que a ideia aqui é você não poluir, evitar dele chegar ao estágio total da poluição, ok? Olha só, eu trouxe para vocês aqui 3 práticas para o uso sustentável dos recursos naturais. Essas práticas você também pode praticar no seu dia a dia, na sua casa. A primeira dela é a redução do consumo. Você sabe o que é uma pessoa consumista? O que é um consumismo? É você comprar além do que você precisa. Você, por exemplo, tem um celular. Seu celular ainda está funcionando, ainda manda mensagem, dá para usar o WhatsApp, dá para pesquisar na internet, mas surgiu um novo modelo. Aí você, não, eu quero outro telefone, porque surgiu um novo lançamento. Você nem está precisando, você compra. Você compra vários pares de sapato, compra roupa, mochila, compra muita coisa que não precisa. Cada vez que você consome, mais recursos são tirados do meio ambiente. Então, se você tiver essa consciência de reduzir o consumo, é essencial para o desenvolvimento sustentável. A número 2 é redução do desperdício. Vocês estão vendo essa imagem aí da lata de lixo, né? Quantas vezes a maior parte do que você compra no mercado para sua alimentação, a metade ou mais da metade vai para o lixo, porque você compra além do que você consegue consumir, então você acaba jogando no lixo. E quando você faz isso, você tem que lembrar de quantas pessoas passam fome. E eu não estou falando a nível de mundo, estou falando Brasil mesmo. No Brasil, é talvez aí pertinho de você, tem gente passando fome e você praticando o desperdício. Então compra só o que você vai consumir, cozinha só aquela comida que você vai conseguir consumir naquele dia. Evite desperdício, tá bom? A outra coisa é valorizar as práticas sustentáveis. O que é valorizar? Na sua casa, vai tomar um banho? Não deixa muito tempo o chuveiro gastando água. A caixa d'água encheu, fecha logo a torneira. Tem gente que deixa a caixa d'água derramando, né? Um tempão ali, desperdiçando água. Você vai utilizar o seu caderno escolar, escreve na frente da folha e na costa também. Tem aluno que não gosta de escrever na costa do caderno, na folhinha, né? Arranca muito página, joga caderno fora. As folhas de caderno são feitas do eucalipto. O eucalipto vem da natureza. Então se você conseguir ter esse desenvolvimento, saiu do local, apaga uma luz que você acendeu, você está contribuindo para o desenvolvimento sustentável, ok? Que tal agora a gente exercitar? Vamos ver se você conseguiu entender a aula de hoje. Vamos para a primeira questão. A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito, o desenvolvimento sustentável. O uso dessa expressão tem a finalidade de, letra A, sustentar a inevitável necessidade de desenvolvimento, garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustenta, sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento, propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente, divulgar a insustentável situação do meio ambiente. Vamos ver se você acertou? Eu acho que você acertou. Parabéns aí para quem acertou, né? A resposta correta é a letra B. O desenvolvimento sustentável, ele objetiva proporcionar o desenvolvimento socioeconômico de forma planejada e em harmonia com o meio ambiente, de forma que não comprometa a capacidade de suprir as necessidades das futuras gerações. Parabéns mais uma vez para quem acertou. Vamos para a próxima. A partir dos seus conhecimentos sobre sustentabilidade e meio ambiente, assinale qual alternativa apresenta corretamente uma ação sustentável. Vamos ver qual é que apresenta uma ação sustentável. Letra A,
Separar os resíduos domésticos para coleta seletiva. Utilizar sacolas plásticas nas compras do supermercado. Despejar resíduos de esgotamento doméstico nos rios. Limpar os passeios públicos com água correntes. Comprar produtos excessivamente embalados. Pensou bem? Dá mais uma lida, vamos lá. Muito bem, se você marcou a letra A, você acertou, né? A separação dos resíduos domésticos para a coleta seletiva é uma alternativa sustentável, uma vez que o lixo pode ser separado em rejeitos orgânicos, recicláveis, sendo utilizado para outros fins, como a compostagem e a reciclagem. Gostou da aula? Quer continuar praticando? Quer aumentar o seu conhecimento? Vai na plataforma Eduque, porque lá você encontra o texto da aula de hoje e outras questões para você estar praticando. Espero encontrá-los na próxima aula. Obrigada a todos que assistiram a minha aula até o final. Que Deus continue nos protegendo e nos guardando de todo mal. Um forte abraço a todos. Fica na paz de Deus. Até a próxima aula e tchau, tchau.